Boa noite, amigos. Boa noite. Graças a Deus, aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos e os nossos aprendizados a respeito da doutrina dos Espíritos. Como é de praxe, sempre nas nossas noites de sextas-feiras, sempre conversamos sobre a obsessão e a desobsessão. Antes, porém, convidamos a todos, nesse momento, a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e que possamos todos mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus, que, por certo, se encontra bem juntinho de cada um de nós. E a Ti, Senhor Divino, por tudo isso te damos graças. Graças te damos, Senhor, pela certeza que Tu nos proporciona da condução das nossas vidas. Por enviares os nossos mensageiros de amor que estão aqui a nos auxiliar. Permite-nos, Mestre amado, a cada um de nós, encarnado e desencarnado aqui presente, podermos nos ligar à Tua sintonia de luz, à Tua sintonia de amor, e assim possamos todos sermos beneficiados com a Tua orientação, com a Tua inspiração, com as luzes de amor que nos envia nesse momento. E assim, Mestre amado, confiantes na Tua assistência, na Tua presença incondicional, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e antes mesmo de iniciarmos a temática da noite de hoje, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, para a nossa reflexão inicial, cujo título é Causas Atuais das Aflições. Nos diz o texto, começando lá do item número 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se às origens dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do procedimento dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado, com um pouco de moderação e menos suscetibilidades. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer:
se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 13º, que deixamos para a nossa reflexão inicial. Muito bem. E nós começamos a nossa temática dentro da realidade da obsessão e desobsessão, abordando o tema que nós influenciamos uns aos outros. É isso. A obsessão nada mais é do que uma influência. Nós estamos a todo o tempo em seres coletivos que somos e que nos encontramos, a todo instante, sempre nos influenciando uns aos outros. Quando influenciamos de forma negativa, nós denominamos de ser uma condição obsessiva. Quando trabalhamos essas condições obsessivas em detrimento da cura ou da melhoria, nós denominamos de desobsessão. Aí a diferença da obsessão e da desobsessão. É sempre uma influência, só que uma é negativa e outra positiva. E mais ainda, é uma realidade que é pertinente a toda a criatura humana. Todos nós estamos a todo instante nos influenciando e sendo influenciados. Por isso vivemos em coletividade. Por isso somos seres coletivos. Temos dentro de nós uma realidade, uma condição existencial que nos liga diretamente, que faz com que estamos a todos os instantes influenciando uns aos outros. Mas Silvio, como é isso? Porque eu estou aqui sentadinho na minha cadeira e não estou sentindo influência nenhuma. Daí a falta de percepção nossa. Nós, querendo ou não, aceitando ou não, entendendo ou não, estamos, inclusive, nesse momento, influenciando um ao outro, de forma direta, de forma objetiva, pouco perceptível para alguns. Não é apenas o orador que está influenciando aqueles que nos ouvem. Não. Cada um está, nesse momento, alimentando dentro de si uma condição e uma realidade vibratória que emite, que transmite energias, fluidos, que são os sentimentos, que são os entendimentos, que são a compreensão, que são a aceitação ou não dessa realidade que estamos transmitindo nesse momento. E que, consequentemente, emanamos uma percepção, uma condição do pensar. E é essa condição do pensar que momentaneamente emitimos um fruto daquilo que é consequência do nosso sentimento. E a obsessão nada mais é do que o direcionamento negativo, pernicioso, inferiorizante, escravizante, egoístico, de um sentimento em direção a outra pessoa. Nem sempre escravizante, porque às vezes é o obsediado que se permite escravizar. E ninguém escraviza, ninguém, se não for por uma condição impositiva. Mas há alguns de nós que se permitem escravizar. Mas mesmo assim reconhecemos que há aí uma condição obsessiva. Simplesmente porque ela tem um objetivo negativo.
ela tem um objetivo inferiorizante. Ela tem o objetivo de fazer com que a pessoa siga o lado negativo da vida. E essa realidade obsessiva nada mais é realizada, ou nunca deixa de ser realizada, senão pelos espíritos inferiores. Espíritos inferiores. Inferiores a quem? Porque se eles estão se ligando a nós, se eles estão nos atingindo, como pode o inferior atingir o superior? Então, eles não são inferiores a nós. Porque para eles nos atingirem, efetivamente, há de encontrar em nós uma sintonia, uma proximidade, uma condição de nos atingir. Daí a condição da realidade de se entender que o nosso irmão obsessor, se você está chamando o obsessor de irmão, todos somos filhos de Deus. Hoje, estamos aqui talvez como obsediados, mas quem sabe, no passado muito recente, não fomos nós os obsessores. Ou quem sabe mais ainda, até nesta vida, somos nós os verdadeiros obsessores. Sim, porque nas mesas de desobsessão, quando a gente conversa com os médicos, é muito comum o médium nos trazer a informação que aquele irmão, testemunhado pelo próprio irmão desencarnado, tenta se desvencilhar daquele a quem acha que estamos entendendo que está perseguindo alguém. E eles simplesmente confessam: olha, meu irmão, eu já tentei tantas vezes ir embora, eu faço de tudo para não me ligar a ela ou ele, como queira, me chama, se liga a mim pelo pensamento. Eu já entendi que não é dessa maneira que a gente vai conseguir evoluir ou se melhorar. Mas ela continua pensando daquela mesma maneira o tempo todo. E aí a gente tem a conclusão efetiva de que os irmãos obsessores não são inferiores a nós, são os nossos semelhantes. Porque o superior nunca é atingido pelo inferior. Os irmãos inferiores que nós denominamos são aqueles que têm comportamentos inferiorizantes, assim como nós. Mas se você está dizendo que nós somos inferiores em muitas coisas, em hábitos, em pensamentos, em ideias, em propósitos, em vícios, em costumes, em propósitos, em informação. E é isso, não nos damos conta, que faz com que nos liguemos a esses irmãos. O pensamento negativo, o medo, a dúvida, os hábitos materializantes de toda sorte. E aqui a gente não está julgando quem quer que seja. A gente está apenas constatando uma realidade espiritual que os espíritos esclarecidos nos trouxeram e nos trazem como informação e que com frequência temos a oportunidade de testemunhar nas salas de mediunidade, quando conversamos com esses espíritos. E assim observamos que nós, muitas das vezes, não sempre, somos os principais responsáveis pela nossa própria obsessão. Sim, Silvio, mas é um espírito mau que está me perseguindo, só me faz mal. Mas ele me persegue ou ele nos persegue porque nós permitimos. Eles encontram em nós vibrações, atitudes, sentimentos, pensamentos, costumes, hábitos, vícios, realidade existencial que possibilita com que ele se ligue a nós. Por que é que a gente começa toda a reunião com uma prece? Porque, nesse instante, a gente precisa permitir a Jesus. Mas se Jesus não precisa de permissão, mas para ele se aproximar de nós, ele precisa da nossa permissão. O próprio Jesus não curou ninguém sem antes perguntar: o que queres que eu faça? Tu acreditas que eu posso te curar? É assim que funciona.
a realidade existencial da criatura é, antes de mais nada, uma escolha de vida, é uma opção de direção que nós nos conduzimos e nós nos propomos ou não. Mas se os espíritos superiores bem que poderiam se aproximar de nós, mas eles estão a todos os instantes, a todos os momentos, bem juntinho de nós. E o primeiro deles é o nosso anjo de guarda. Todos nós temos um anjo de guarda. Um espírito superior, esclarecido, que cuida da gente, como um pai ou como uma mãe, que nos conduz, que nos ajuda, que nos alerta. Mas, Silvio, onde é que está meu protetor, meu anjo de guarda, que eu só consigo ver meus obsessores? É porque os nossos pensamentos estão voltados para realidades de vida que se aproximam mais dos obsessores do que dos protetores. Os protetores, via de regra, já superaram a condição material da vida. E, via de regra, a gente está buscando sempre amealhar mais, se não dinheiro, mas realidades sociais, propósitos profissionais, ideias que nos conduzem a uma realidade de vida essencialmente materializante. Mas, Silvio, essa conversa é muito complicada, eu só quero me tratar do meu obsessor. Sinto muito. Casa espírita não vai tratar ninguém sem antes esse alguém queira se tratar. Como dissemos há pouco, o próprio Jesus perguntava, antes de curar todos a quem ele teve oportunidade quando aqui encarnado: que queres tu de mim? Que esperas que eu faça? Nesse momento, a espiritualidade protetora está nos perguntando isso. Jesus nos pergunta a todos os instantes. É isso que eles esperam de nós no início da reunião, na nossa prece. Nós manifestarmos para eles aquilo que queremos. Mas se eles sabem o que a gente precisa, não precisam dizer. Meu irmão, minha irmã, talvez você não precisa dizer e eles saibam efetivamente o que cada um de nós precisa. Mas eles têm um intuito maior, que é de nos ensinar a grande libertação da condição inferiorizante que nos liga às nossas condições obsessivas. Do contrário, eles vão estar, em vez de ajudando, contribuindo para que você, a cada dia, alimente-se mais e mais das suas condições obsessivas. O propósito da espiritualidade superior é fazer com que cada um se supere, se trabalhe, se realize, adquira o próprio antídoto da sua condição obsessiva. Antídoto esse que cada um já tem dentro de si, só precisa mobilizar, voltar à tona. Na hora que nós conseguimos, ou fazemos uma prece sincera, ou buscamos a ajuda de Deus, por menos perceptível que seja, muitas das vezes é muito pouco perceptível, mas precisamos entender que não existe prece que não seja ouvida, que não seja atendida. Nós aqui estamos, via de regra, ligados muito mais aos nossos irmãos inferiorizantes do que a espiritualidade protetora. Por isso eles têm tanta dificuldade, às vezes, de nos ajudar. Não que eles não consigam, eles têm tudo para nos ajudar, para fazer por nós o que nós precisamos. Mas nós precisamos dizer para eles, como cada um disse para Cristo, o que deseja e o que quer, e o que espera. Mas não da boca para fora, em sentimento, em realidade, em propósito de vida, numa condição que nos proporcione uma realidade de evolução, para que nós alcancemos a verdadeira condição da realidade desobsessiva. Por isso, meus irmãos, é preciso fundamentalmente compreender que a energia pessoal é processo ativo na cura como na doença.
Mas aí a gente não fala só de obsessão, não. Qualquer doença. Sim, porque o corpo físico não adoece antes do espírito, não. Se eventualmente temos o corpo físico nesse momento sendo tocado por algum tipo de doença, é porque o espírito anteriormente já foi influenciado, tocado. Tanto é que se manifesta no corpo físico, porque é o corpo físico consequência, fruto da realidade espiritual, e não ao contrário, como muitos imaginam. Então nós precisamos compreender, nós precisamos trabalhar as nossas energias pessoais, compreendendo e entendendo que sem a nossa participação direta, sem a nossa decisão, sem a nossa escolha, sem a nossa busca, a cura, seja ela do mal que for, espiritual ou físico, não vai acontecer. Ou nós nos entregamos de fato para essa realidade, ou vamos continuar vivendo e experimentando as mesmas situações que nos afligem. E vamos achar que muitas das vezes é o castigo de Deus que está nos atingindo. Alguns dizem até que nas vidas passadas foram muito felizes nas suas escolhas, por isso estão sofrendo tanto. E daí há uma grande verdade, entretanto. A realidade de sofrimento, nós já aprendemos que é uma realidade pedagógica. Não é uma realidade punitiva, como muitos imaginam. Ninguém veio aqui para sofrer. Todos nós viemos aqui para nos melhorarmos. O sofrimento é consequência da falta de entendimento da realidade vivida. Se você está exagerando, não, gente. Quando a gente alimenta dentro de si a resignação, a humildade, o esclarecimento, o aprendizado, quando a gente procura entender o que está acontecendo conosco mesmo, o próprio fardo que carregamos se torna mais leve. A própria condição da dor vem com despertar. E quantas vezes nós, em nossas vidas, despertamos para grandes verdades, se não através da dor? É a dor o grande impulsionador para a evolução humana, para a condição do despertar, para a condição evolutiva, que nós não nos damos conta. Imaginamos a dor como uma coisa ruim, como uma coisa má. Mas ninguém gosta de sofrer, é natural que a gente não goste desses sofrimentos. Ninguém gosta de estar sendo machucado, porque dor machuca, se não física, emocionalmente. Mas a compreensão da dor, a aceitação da realidade, proporciona a cada um de nós a possibilidade desse fardo ficar mais leve. Assim ensinou Jesus. Não é assim que o Cristo nos ensinou? Pega o teu fardo e me segue. Não é assim? Jesus não é o nosso guia e modelo? O que estamos fazendo para entender as orientações e as informações, os ensinamentos, a luz que o Cristo nos trouxe? Nos intitulamos espíritas, cristãos. Dizemos até que o Cristo é nosso guia e modelo. Ele não espera que sejamos iguais a Ele, embora Ele tenha nos dito: podeis fazer o que eu faço e muito mais, vós sois deuses. Mas Ele conhece o limite de cada um, as possibilidades de cada um. Mas Ele conhece também o que cada um pode fazer e o que não está fazendo. Por isso, muitas das vezes, a dor, o silêncio, para que nós possamos pensar, despertar para a nossa realidade. E aí encontrar o entendimento e a compreensão que é a nossa condição interior, é a nossa energia pessoal que nos propõe uma realidade de despertar. Eu não posso vir à casa espírita esperando que a casa espírita resolva meu problema, porque estou obsediado. Primeiro eu preciso entender o que é essa obsessão. Estamos tentando fazer isso agora, esclarecendo e informando.
que nós somos seres coletivos e que nos influenciamos uns aos outros a todo o tempo, em toda a nossa existência, presente, passado e futuro. Vamos sempre continuar nos influenciando. Se vamos estar aptos, sintonizados, abertos às condições inferiorizantes, vamos escolher a obsessão. Se procurarmos nos esclarecermos e mudar essa sintonia numa direção positiva, construtiva, aceitando a dor como instrumento pedagógico de despertar para uma nova realidade de vida, não podemos compreender de outra forma. Mas se eu tenho um câncer, o câncer é uma doença fatal, eu não mereço isso. Só que o câncer não é doença fatal. Não é doença terminal. Ela evolui como toda doença. Não é uma doença fatal. Não é uma doença terminal. Silvia, é muito difícil dizer isso quando se tem um diagnóstico de câncer. Eu sim. Eu já vivi essa realidade. É muito difícil. Entretanto, via de regra, o que a gente faz? A gente busca tratar do corpo físico e esquece, e desconhece, não quer saber. E o corpo físico está doente porque o espírito adoeceu antes. Você precisa tratar do corpo físico? Sim, precisa. Não estamos dizendo aqui que não se precisa tratar do câncer físico. Não. Muito pelo contrário. Pelo amor de Deus, não entendam dessa forma. Mas estamos querendo dizer que a nossa dualidade existencial, material e espiritual, precisa ser trabalhada, precisa ser esclarecida, precisa ser formada para que a mudança efetiva aconteça. Porque não adianta eu dizer para mim que a partir de agora eu não vou errar, se de vez em quando eu dou uma escorregadeira. Mas sim, eu sou imperfeito, é natural que eu escorregue de vez em quando. É natural que se escorregue de vez em quando. Mas é natural também, e é da própria condição humana, você escolher o esforço para lutar, para não realizar esse escorregão. Porque a espiritualidade protetora conhece todos os nossos limites. E daí vem o entendimento do merecimento. Muita gente confunde merecimento como uma coisa que eu mereço receber. Não, eu recebi porque Deus me deu, porque eu mereço. Não é bem assim. Há um merecimento essencial pela busca do aprendizado, da melhoria, do desenvolvimento. A aceitação pura e simplesmente da dor é autopenalização. É se sentir coitadinho. Isso não é resignação. Não podemos confundir resignação com autossofrimento. São duas coisas bem distintas. Autossofrimento é você se alimentar da dor, gostar de sentir a dor, ter um pensamento negativo. Isso é autossofrimento. Isso é autoflagelação. Se não física, mas psíquica. A renúncia da dor é você aceitá-la, é você compreendê-la. Buscar causa, saber consequências e traçar um plano para o futuro de melhoria. Não para deixar de ser o que é, para se melhorar a si próprio, para se ajudar, para tentar entender e vencer aquele momento existencial que lhe aflige tanto. Mas Silvia, eu só queria que meu filho ou minha filha fosse dessa forma ou daquela maneira. Os nossos filhos, as nossas filhas estão vivendo a realidade que cada um precisa experimentar para o seu momento evolutivo. Os nossos filhos são, antes de mais nada, filhos de Deus, assim como nós, que nos foi dado por empréstimo para nós amarmos e ajudarmos. Não adianta eu, como pai, querer sofrer pelo meu filho. É como que eu quisesse que ele fosse para a escola e na hora da prova você sentasse na banca dele e fazer a prova. Dá para entender isso? Dá para compreender essa realidade? Pois é isso que nós fazemos quando queremos sofrer pelos nossos filhos. Porque a dor
é, antes de mais nada, um instrumento pedagógico. É natural que um pai se condoa, se sinta mal, sofra junto com seu filho. Você só não vai poder querer fazer é substituir o filho. E aceitar com humildade, com fé e esperança, porque os céus nos escutam. E nada mais forte do que uma prece de um pai e de uma mãe suplicando pelo seu filho. Nada mais forte para abrir as portas do céu. Entretanto, os céus não vão abrir simplesmente porque nós desejamos. Eles veem, percebem o nosso momento existencial, o nosso momento evolutivo, a necessidade de cada um, como pai e como filho, de despertar que estamos já experimentando e que no futuro breve iremos usufruir de um fruto construtivo. Porque muitas das vezes o alívio da dor é simples acomodação. Como muitos que o próprio Jesus criou. Jesus chorava porque muitos paraplégicos, muitos doentes que ele curou, foram comemorar na mesa de um bar, num espaço de prostituição. E Jesus não veio para aliviar esses, para que eles continuassem com os seus desregramentos. Pelo contrário. Veio para dar o testemunho de ajuda e de socorro que é possível a cada um de nós. E a cada um de nós é possível esse alívio, esse conforto, essa cura. Só que o nosso merecimento é diretamente proporcional à condição da nossa busca, da nossa dedicação, da nossa integração, do nosso devotamento. E aí, por favor, não entenda que estamos tentando sugerir qualquer atitude piegas, não. Estamos querendo sugerir que você desenvolva o seu entendimento, a sua percepção, a sua compreensão. Palavras dos próprios espíritos superiores. Acrediteis em Deus, mas sabendo do porquê. Acrediteis nos espíritos, mas conhecendo dos seus propósitos. E não há nenhuma novidade disso, isso aí não é história de doutrina espírita, não. O próprio João Evangelista já nos disse lá há 2000 anos atrás: não acrediteis em todos os espíritos, mas antes buscai ver se eles são de Deus. E como prova contundente que tudo o que nós falamos até então não é novidade nenhuma, nós trouxemos um trechinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 21 a 23, onde ele resiste às palavras do Cristo, onde o Cristo nos disse: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus, há 2000 anos atrás, não podia falar de sintonia. Não podia falar de mudança interior. Nós não iríamos entender. Mas apropriou-se de palavras que nos eram possíveis de entendimento. De 2000 anos atrás, e nos disse: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ou seja, o seu sentimento, a sua percepção, a sua busca, aquilo que você busca realizar na sua vida é onde você estará realizando as conquistas da sua vida, que são o tesouro que Jesus se referiu. Jesus nos trouxe isso desde o início para despertarmos. E nós não entendemos até hoje. Veio a doutrina dos Espíritos e ainda não compreendemos, estamos aqui tentando aprender. E Jesus continua: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É Jesus falando da percepção, da busca interior, utilizando-se da figura de imagem dos olhos. Porque é o instrumento que a criatura humana física tem para direcionar a sua atenção, a sua sintonia, a sua percepção, a sua busca. É isso que ele está nos falando. Daí, há 2000 anos atrás, as mesmas coisas, com outras palavras que nós dissemos até então, não dissemos nada de novo. A doutrina dos Espíritos não trouxe nada de diferente, a não ser a maneira de falar. É por isso que ela é o Evangelho revivido, o Consolador prometido por Jesus,
Porque ela amplia, esclarece, informa, orienta o que Jesus nos trouxe, que é o que nós estamos tentando fazer agora. Tentando mostrar aos irmãos e às irmãs que a gente não está trazendo novidade nenhuma. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós é que precisamos compreender isso. E Jesus conclui nesse pequeno trecho: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Percebem a ligação do que nós falamos de sintonia, de percepção, de busca interior, com as palavras de Jesus? É ou não é o que Jesus nos disse há 2000 anos atrás? O problema é que a gente nos foi ensinado, pelo menos nessa vida, as palavras do Cristo como uma questão meramente religiosa, piegas até. Utilizaram-se na imagem do Cristo para oportunidades. E com isso nos afugentaram dos tempos religiosos. O próprio Espiritismo, 50 anos atrás, talvez poucos saibam disso, mas para se reunir dentro de uma casa espírita tem que ser de porta fechada, trancada. Um centro espírita para funcionar tinha que pedir licença na delegacia. Sabiam dessa? Mas é verdade isso. E nós estamos tendo, nos dias atuais, uma oportunidade tamanha que não concebemos que toda a realidade social contemporânea nunca teve a oportunidade de aprender, a oportunidade de se esclarecer, a oportunidade de se melhorar, a oportunidade de entender, a oportunidade de alcançar o mundo espiritual, de tentar chegar a Jesus, de tentar chegar a Deus. A grande pergunta é: o que estamos fazendo nisso? Cabe a cada um de nós responder, para nós mesmos, cada um de si para si. Porque cada um conhece os seus limites, as suas possibilidades, as suas necessidades, as suas vontades, os seus propósitos e suas intenções. Mas é isso aí que Jesus está dizendo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Se os nossos pensamentos estiverem voltados essencialmente para realidades materializantes, sinto muito, vamos viver realidades materializantes. Vamos viver problemáticas materializantes. E as respostas das nossas vidas serão essencialmente materializantes. Jesus, caminho, verdade e vida. Quem tiver ouvidos de escutar, escute. E busque entender. Não aceitar por aceitar. Não. Não é porque eu estou dizendo, ou porque a casa espírita fomenta isso, ou algum religioso maravilhoso, extraordinário nos disse isso, ou Chico Xavier, ou Emmanuel, ou seja quem for. Não, é porque você entendeu. É isso que o Cristo quer. É isso que nos sugere os espíritos superiores quando eles nos dizem: acrediteis em nós, mas sabendo, nós os espíritos, dos nossos propósitos. É o que João, o evangelista, nos ensina. Acrediteis nos espíritos, mas antes buscai ver se eles são de Deus. É isso que cada um precisa. Despertar. E a ajuda virá na medida do despertar interior que cada um proporcionar a si. E a religião, o centro espírita, não vai tirar fardo dos ombros de ninguém. Nem o Cristo tirou. Ele esclareceu. Ele informou. Ele orienta. Ele ensina a cada um lidar com o fardo que se encontra. Porque aquele fardo que nós experimentamos é o fardo que nós precisamos para nos levantar. Essa é a chave da resignação. Deus não coloca peso nos ombros fracos. Se os nossos pesos são fortes de carregar, de dificuldade, de difíceis condições de carregar, é porque nós temos condições de superar. O que falta é nós querermos aceitá-los e buscar a maneira apropriada.
Humildade, simplicidade, resignação, amor, fé. Palavras fáceis de se pronunciar, muito difíceis de se viver, sobretudo no mundo material. Mas são essas palavras que vão nos conduzir para a realidade. Realidade essa inexorável. Cada um de nós aqui vamos voltar para a vida espiritual. Sem esses entendimentos, a compreensão da resignação, a aceitação da realidade espiritual, vai ser de difícil compreensão. Porque é isso que nos aguarda do outro lado, a cada um de nós. Chegamos aqui e vamos voltar, ponto. Só que a gente começa a viver, querendo viver como se aqui fosse tudo o que existe, por toda uma eternidade. E assim, passa rápido. E nós não nos damos conta dessa realidade. Precisamos refletir a respeito disso. E não estamos sugerindo aqui que ninguém mude de vida ou deixe de fazer o que faz. Muito pelo contrário. Tudo o que estamos dizendo é baseado no que nos ensina a doutrina dos Espíritos para a nossa reflexão pessoal. E que cada um possa utilizar, se útil for, para a construção da sua própria vida. Só não poderão dizer que não tiveram informação a respeito do tratamento da obsessão e da realidade espiritual. Por isso, meus irmãos, obsessão é condição sintônica. Não adianta. Eu posso vir por 200 mil vezes. E quantas vezes os Espíritos já nos disseram? Nós entramos aqui doentes, e saímos muitas das vezes curados. Se quer dizer que eu posso sair daqui curado? Muitas das vezes já saímos daqui curados, sem pretensão nenhuma. Entretanto, quando a gente volta para o mundo lá fora, a gente volta para a mesma sintonia, para os mesmos propósitos, para os mesmos entendimentos, os mesmos hábitos, os mesmos valores. E não se dá conta que o existir é o interexistir, que o mundo espiritual não é um lugar distante. Muito pelo contrário, ele está aqui nesse momento, convivendo com cada um de nós, interagindo. Nossos protetores e os nossos obsessores estão junto de nós. Não precisa ser médio vidente para ver, não. Basta sentir. Como é que eu vou sentir, Silvio? É só se avaliar. Como anda seu coração? Como andam as suas vontades, as suas opções de vida? Mas se hoje eu estou de um jeito que não consigo perceber nada, porque nós evoluímos até esse ponto. Nós não vamos conseguir tirar a casca grossa que nos envolve de vibrações inferiores assim da noite. Precisamos, antes de mais nada, trabalharmos as nossas condições sintônicas, ou seja, a nossa sintonia. Se queremos a espiritualidade protetora, é a espiritualidade protetora que precisamos e devemos buscar. É a escolha de cada um. Ninguém está dizendo aqui o que cada um deve fazer. Estamos sugerindo o que cada um pode fazer e a resposta que terão. A decisão cabe a cada um de nós. O que estamos fazendo aqui é apenas repetir aquilo que já aprendemos com a espiritualidade amiga, dos livros que lemos, das provas contundentes de vida que já vivenciamos. E aí, meus irmãos, como testemunho de tentativa de aprendizado, estamos aqui repetindo. Nada é nosso, nada nos pertence. É tudo da espiritualidade amiga de Jesus. Não existe novidade nenhuma no que estamos dizendo. Não acrediteis em todos os espíritos, inclusive nesse encarnado. Buscai antes ver se eles são de Deus. Palavra de João, o evangelista. E dizemos, objetivamente, não acreditem no que estamos dizendo, nem o que cada um orador espírita possa lhe transmitir. Porque o proveito que tirarmos é mérito de cada um. Porque se não tirarem, o ônus também vai ser de cada um. E estamos aqui transmitindo aquilo que nós vivenciamos, que é aquilo que aprendemos, a maneira que a realidade espiritual nos toca,
A sua necessidade, a necessidade de cada um, pode ser um pouco diferente. Por isso a necessidade do esclarecimento. No máximo, damos um testemunho, que é o que estamos fazendo, mais uma vez repetindo. Para ver se a gente é útil de alguma maneira, porque a mensagem não é nossa. A cura é decisão de cada um vai construir, ou não, a sua vida. Não podemos alegar que a vida é madraça. É preciso compreender que a obsessão é prisão que se permite viver. É isso. A nossa realidade obsessiva é porque nós nos permitimos viver a essa realidade que nos prende, que nos amarra. Que realidades são essas? Os vícios, por exemplo, de toda sorte. E aí, vício não vamos pensar só em bebida, em fumo ou sexo, não. Tem tantos vícios, falar mal da vida dos outros, olhar a vida dos outros, se referir ao que é negativo. Isso é uma forma de hábito negativa que se torna um vício. As vinganças, quantos são curados e quando saem daqui, mas agora eu fiquei bom. Eu vou pegar fulano. Agora ele vai ter. Triste engano. Os ressentimentos. Nós dizemos, eu te perdoo, fulano. Não é assim? Não, pode ir, vá com Deus, vá com Jesus. Jesus te acompanha. Mas por dentro fica se consumindo. E a pessoa não se dá conta que ela está se prendendo, se enclausulando na sua própria prisão. A sua prisão existencial. E vibrando naquela condição negativa. E muitas das vezes não sabe por que está obsediado. O ressentimento é um dos maiores chamariz de obsessão. Que a gente manifesta uma vibração interior que muitas das vezes não percebemos, mas que a espiritualidade vem todo o tempo. O medo. Quantas vezes temos medo? Nós somos vítimas de nós mesmos. Temos medo porque vai chover, temos medo porque vai fazer sol, pode se queimar, pode ser. Tem medo porque é de noite, tem medo porque é de dia. Tem medo por causa da rua, por causa do carro, por causa do ladrão, por causa da vida. E não nos apercebemos que as adversidades de vida é a escola da vida em andamento. E não estamos sugerindo que ninguém saia por aí dando a cara a tapa, não. Não é isso que estamos dizendo, não. Nos preparemos para vivenciar essa realidade. E que possamos lutar com os nossos medos, porque o medo é um alerta. É um instrumento de despertar também. Mas quando a gente se alimenta do medo, é como se você estivesse tomando um veneno. Todo dia, um pouquinho daquele. Veneno que nos faz sofrer. E o medo serve como alerta, como chamada de atenção, como forma de defesa e não como forma de entrega. Por isso o medo é uma forma de prisão. A impaciência. Quantas vezes nos falta paciência com o filho, com o esposo, com a esposa, com os colegas de trabalho, com o vizinho. E é tão natural a gente perder essa paciência dentro do centro, dentro da casa espírita. Os conflitos internos. Eu não sei se vou, não sei se fico, não sei se quero, não sei se não quero. Muitas das vezes é já o obsessor, conhecendo as nossas indecisões, as nossas inseguranças, fazendo de nós vítimas de nós mesmos, trabalhando cada cordinha para que a gente possa se agredir. Poderíamos passar a noite aqui todinha falando só sobre condições que nos levam à prisão que nos permitimos viver. Mas os irmãos já entenderam as condições que precisamos lutar interiormente, das forçosas situações negativas que nos prendem e que nos amarram, que precisamos trabalhar e lutar. Para compreender que desobsessão é libertação, antes de mais nada. Não vai ser um espírito de luz que vai chegar aqui e vai tirar o irmãozinho para o sofredor que está nos afligindo. Não. Eles até fazem isso, sabe como? Esclarecendo.
aos irmãos obsessores. E esses nos deixam, às vezes, muito mais rápido do que nós a eles. Porque eles se esclarecem, às vezes, muito mais rápido do que nós mesmos. Aí daqui a uns meses, aí volta tudo de novo. Já não é mais o mesmo obsessor, é outro. E não nos damos conta e achamos que é o mesmo. Não percebemos essa realidade. Ou seja, ou você se liberta, ou você trabalha a sua condição desobsessiva, ela não acontecerá. Ninguém vai poder fazer nada por ninguém. Se não compreendermos as verdades crísticas, caminho, verdade e vida, o que se propõe com essa proposta de libertação, de entendimento, de compreensão, de alcance de vida, de mudança interior, de melhoria pessoal, vamos continuarmos presos às nossas próprias condições. Ou seja, numa essência, desobsessão é libertação, é cura, que só acontecerá se houver condição mental, condição emocional e espiritual. Não vai ser o afastamento de espírito nenhum. Não vai ser a libertação de qualquer situação física que porventura você viva, ou mudança de trabalho, ou mudança de família. E até podemos mudar de família. Quantos mudam, né? Ou mudar de país. Não esqueço nunca uma amiga que dizia: Silvio, eu resolvo todos os meus problemas com a viagem. Quando eu estou com um problema, eu pego o problema, deixo ele lá e vou fazer uma viagem. Que maravilha! Quer dizer que você resolve tudo assim? Sim. Aí eu falei: e quando não tem problema? Aí é a hora de viajar. Porque está tudo bem, tudo tranquilo, eu vou viajar. Ou seja, é a pessoa fugindo da sua própria realidade. É fugindo da sua própria condição, é não querendo entender que o tratamento mental, emocional e espiritual precisa ser realizado para que você efetivamente se liberte, efetivamente se proporcione a condição do entendimento e da cura. Não existe cura, ou física, ou mental, ou espiritual, sem antes a compreensão da realidade e da aceitação do que se vive e do que se experimenta. Por isso, meus irmãos, precisamos compreender que desobsessão é modificação da nossa condição sintônica negativa. Ou transformamos, ou trabalhamos nossas realidades, ou vamos continuar nos enganando, fugindo da nossa própria realidade, da nossa própria condição de ser. Não vamos conseguir terceirizar a ninguém. Até o médico, quando a gente vai para uma consulta médica, que ele identifica a problemática de saúde que você tem, ele passa uma receita. Ele não pode tomar o remédio por você. Ele passa uma receita. Quem vai tomar o remédio é você. Se você não acreditar naquela prescrição, você deu o primeiro passo para não se curar. É mais ou menos, guardando as devidas proporções, o que acontece aqui. A espiritualidade não está preconizando um receituário. A decisão de tomar é nossa. A escolha de querer melhorar é nossa. Mas se eu não tenho forças, preciso de ajuda. Ninguém está sugerindo aqui que se deve mudar da noite para o dia, nem se curar da noite para o dia, porque simplesmente não conseguimos, sabemos disso. Entretanto, a consciência pessoal dessa realidade é o primeiro passo, em busca da melhoria. Mas se eu não consigo dar nem o primeiro passo, ninguém vai poder dar passo nenhum por você, nem o primeiro nem o último. Porque o ônus ou o bônus, esse pertence essencialmente a nós. Estamos tratando aqui de uma condição evolutiva de ser. E nós só iremos conseguir evoluir se nós andarmos a nossa própria estrada. A estrada é nossa. A decisão do caminho também é nossa. Se estamos habituados e acostumados com voltas de caminho, enquanto essas voltas do caminho nos satisfazer, vamos continuar nos alimentando e vivenciando ela. Só não vamos poder reclamar da pouco. Só não vamos poder reclamar ou
dizer que não entende porque está se vivenciando aquela situação. A decisão será sempre nossa. O ônus ou o bônus, não vamos fugir dessa realidade. É nosso. O máximo que se consegue na casa espírita é uma orientação, é uma ajuda, é a mudança das nossas vibrações que os espíritos nos derramam a todos os instantes nesse momento. Agora, se eu não estiver vibrando numa condição receptiva de aceitar e de alcançar a essa ajuda, eles podem me mandar a luz que for, vai tudo bater e voltar. É isso que acontece na prece final, na prece inicial. Em cada momento que estamos aqui nessa reunião, se nossos pensamentos estão distantes, por mais justos que sejam, não estamos aqui questionando se é justo ou se não somos justos. Mas às vezes a gente tem problemáticas de vida que nos fazem fugir da realidade de melhoria. Mas é tudo o que os nossos irmãos obsessores desejam. Que os nossos vícios, os nossos hábitos sejam o tempo todo alimentados. A escolha é nossa. A decisão também é nossa. Portanto, meus irmãos, o caminho que vamos seguir a nós pertence. A luz, Jesus já nos mostra, já nos orienta. Os Espíritos já nos esclarecem, já nos ajudam. Quantas vibrações positivas, construtivas, salutares recebemos a cada prece que iniciamos, a cada prece que fitamos. Só que não adianta eu rezar, orar, pedir e fazer tudo diferente. Ao sair do portão, voltar a ser o que era antes. O homem velho faz parte da nossa realidade existencial. A manutenção desse homem velho pertence às nossas escolhas. Por isso a dor, muitas das vezes, nos aflige, porque não compreendemos essa realidade. A dor nada mais é do que o chamamento do despertar, da mudança que cada um precisa processar e realizar dentro de si. Meus irmãos, estamos chegando ao final. Como no início, convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos, que possamos nesse instante mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Divino amigo, uma vez mais estamos a te agradecer as bênçãos da oportunidade. Que aqui tivemos e aqui sermos ajudados, inspirados, orientados pelos teus mensageiros de amor que vêm em teu nome nos auxiliar. Ajuda-nos, amigo Manuel. Pequeninos que somos ainda, muito pequeninos, em entendimento, em alcance das tuas verdades, precisamos do teu apoio. Sustenta-nos, amigo Manuel. Sem ti, dificilmente conseguiremos melhorar. Por isso, em ti, Senhor, confiamos. E assim, Mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, finalizarmos os nossos trabalhos na primeira parte da noite. Muita paz para todos.